Boa noite a todos. Nossa quarta mentoria. Espero que estejam todos bem. Espero que vocês tenham conseguido fazer as tarefas da semana. Espero que vocês estejam seguindo o guia, o caderno de exercícios. Para quem está ao vivo conosco, é extremamente importante esse jogo, né? No online a gente resolve os detalhes, mas é no offline, nos dias que não tem a mentoria ao vivo, que você vai criar o seu desenvolvimento, que você vai crescer, que você vai evoluir, ok? Então, no online nós resolvemos detalhes e no offline cada um de nós faz as estratégias, usa os exercícios, e não são poucos, para conseguir melhorar força mental, foco, disciplina e tudo que precisa para se desenvolver. Hoje eu tive uma conversa com uma das mentorandas, a Thalita, foi muito legal. Ficamos quase uma hora conversando num bate-papo para descobrir propósito. Chegamos a algumas conclusões muito legais, a partir de algumas perguntas, né? Identificamos o que é e o que não é o propósito e o que precisa para chegar lá. Então, nós temos aí, no encontro de hoje, o tema foco, motivação, e aí eu vou fazer um link com disciplina e prioridades. Então, nós vamos sair daqui hoje entendendo claramente o foco, o que é o foco, a relação e a noção da motivação e disciplina e como lidar com as nossas prioridades. Tínhamos exercícios para fazer, tínhamos 2 perguntas para responder. As 2 perguntas relacionadas a esse crescimento, a aplicação de rotinas e o exercício 3. Como eu falo e repito em toda a mentoria, de nada adianta estar aqui se não seguir a cartilha, se não fizer as tarefas, o dever de casa. Eu não tenho como ir além do que eu posso, que é explicar, mostrar e pedir para que façam os exercícios. E aquelas 2 perguntas que estavam na mentoria passada, elas são extremamente importantes para conseguir entender o porquê eu procrastino e como eu vou parar de procrastinar. O que eu faço para fazer aquilo que precisa ser feito? Quais as decisões que eu tomo para fazer aquilo que eu preciso fazer e não deixar para depois? Esse é o ponto fundamental para quebrar o ciclo da procrastinação, que nós vimos na mentoria passada, na semana passada, como esse ciclo funciona. E é incrível como algumas pessoas, elas procrastinam tanto que elas não conseguem nem criar um objetivo claro e seguir aquilo para o seu desenvolvimento. Essas são as 2 perguntas que vocês precisavam responder. Quais são as 3 ideias para lidar efetivamente com a procrastinação que você tem ou já teve? E quais são as 3 principais ações que você pode fazer, realizar, para mudar a procrastinação para ação? Para você sair desse lugar que você está e ter uma atitude, ter ação. Conseguindo responder essas 3 perguntas, é um passo que se dá para ou contra a procrastinação. Isso aí tem que estar lá no caderno de exercício de vocês. Espero que vocês tenham preenchido e conseguido entender sobre a procrastinação. E agora,
eu vou começar a falar sobre foco, porque se a gente já tem uma meta clara, eu sei para onde eu quero ir. O que vai me fazer não desviar desse meu objetivo é ter foco. A expressão ter foco, ter um objetivo, né? Ter foco, ter um objetivo, claro, ela estabelece, ela nos mostra, né, um planejamento, ter disciplina e persistência para atingir as metas que nós construímos, ou seja, quando eu tenho foco, eu vou seguir no rumo, para alcançar o que eu quero, o que eu pretendo. O foco, então, ele é constituído de planejamento, disciplina e continuidade. São 3 pontos fundamentais do foco: planejamento, disciplina e continuidade. Sem planejamento, sem eu ter uma organização do que eu preciso e de como eu vou fazer para seguir esse caminho, não vai, porque eu vou estar perdido. Sem disciplina, para acordar todos os dias e fazer o que eu preciso, eu também não consigo. Eu também não vou chegar lá, porque invariavelmente eu vou desistir no meio do caminho. E continuidade. Além de eu ter disciplina, eu preciso continuar todo o meu processo de avaliação, de análise, para que eu consiga voltar a alimentar o meu planejamento, para que todo esse processo ele gere sempre crescimento, feedback positivo, para que cada uma das minhas mini metas, à medida que eu vou alcançando elas, isso vai me dando mais força, mais energia, mais alegria, felicidade, pensamentos positivos e tantas outras coisas que fazem com que eu realimente esse ciclo todo. É muito importante, como nós vimos na mentoria passada, saber dizer não a muitas coisas. Nesse processo de foco, de ter foco, saber dizer não para coisas que não estão alinhadas com o meu objetivo é algo muito positivo. Do mesmo jeito que eu conversando com a Thalita hoje, eu falei, Thalita, a primeira coisa é descobrir o não. O que você não quer. Quando nós precisamos construir foco, eu preciso aprender a dizer não. Inclusive para amigos, situações, né? Porque se esse sim não está alinhado com as tuas estratégias, que vai te dar disciplina, que vai te gerar continuidade no que você precisa fazer, o não nesse caso é óbvio, né? Para que você consiga se manter focado no que precisa, no que você precisa fazer. Então, o Steve Jobs, ele disse uma vez que foco é dizer não. E eu gosto muito dessa frase. Foco é saber dizer não. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, eu preciso saber dizer não para não sair do trilho, para que eu siga no caminho das minhas metas, dos meus objetivos, sonhos, desejos e tantas outras coisas. Olha só, quando eu falo que nós precisamos aprender a dizer não, né? E aí nós temos aqui uma conversa que a família já foi avisada que até o Natal eu estou menos disponível. Modo dissertação ativado, é isso aí. Se a pessoa tem uma dissertação, uma tese para fazer, e o prazo está correndo, a ampulheta está descendo, tem que saber dizer não. E as pessoas precisam entender isso. Porque se as pessoas gostam de ti, elas te amam, elas vão saber que esse é o seu caminho. Esse é o caminho que você escolheu e é o que é melhor para você. Se as pessoas não entendem,
talvez elas não estejam tão alinhadas com o seu propósito, com os seus sonhos, com as suas metas. Se nesse caso são familiares, parentes, maridos, né, esposa, isso precisa ser conversado. Quando eu falo em foco, e atualmente nós estamos quase 100% do tempo conectados, né, com smartphones, tablets, e isso tudo nos deixa mais dispersos. Todos esses recursos que são sensacionais, eles reduzem a nossa capacidade de concentração, ok? Na grande maioria das vezes, a falta de autocontrole do uso desses recursos, dessa insensibilidade de saber quando eu preciso desligar o celular, desligar a televisão, desconectar da Netflix, tá? Isso me leva a uma diminuição da minha força de vontade, aumento da minha distração, desatenção e, por consequência, diminuição da minha disciplina. Então, meus queridos, é importante treinarmos nossa consciência para perceber os momentos aonde nós perdemos a nossa concentração, quebramos o nosso foco. E isso tem a ver com autoconhecimento. Muitos de nós só nos damos conta de que não estamos concentrados no que deveríamos, né, estar fazendo, depois de muito tempo, algumas horas, minutos, longos minutos, de distração. Quanto mais tempo a nossa mente ela perde em uma atividade que se exige concentração, tá? Mais difícil é de retornar ao que estávamos fazendo. Então, quando a Franciele está lá concentrada na dissertação dela, e aquilo é uma tarefa pesada, mais difícil, né? Onde se exige uma concentração maior para escrever, para ter um bom texto, quando ela perde, ela quebra esse foco, esse ponto de concentração, ela vai precisar de mais tempo para voltar no ponto que ela estava, no ponto que ela perdeu a atenção e a concentração. Teve um estudo que foi realizado em Harvard, Stanford e Claremont, tá? Eles constataram que na maior parte do tempo, profissionais, trabalhadores, enfim, de várias profissões, várias áreas, eles estão ou altamente estressados ou muito entediados. E isso também são pontos que me levam à distração, me levam a quebrar o meu foco. Tanto o estresse quanto o tédio. Olha só, dessa pesquisa, apenas 20% daqueles que eles analisaram, tá, demonstraram momentos, ao longo de uma jornada de trabalho, momentos de satisfação plena. A grande maioria desses pesquisados aí, dos investigados, dessas 3 universidades que desenvolveram essa pesquisa, eles passam grande parte do tempo dos trabalhadores na internet ou pensando em coisas que não estão relacionadas diretamente à tarefa que precisa ser feita. Ou seja, se 20% das pessoas está ali pleno, apenas 20% deles estão ali pleno na sua tarefa, 80% dos funcionários, dos trabalhadores, de nós, 80% em grande parte do dia, a nossa produtividade está diminuída, é claro, porque somos suscetíveis à perda do foco. Isso acontece com todos. Isso acontece com todos. Nós temos muitos pensamentos por dia, centenas de milhares de pensamentos por dia e centenas de pensamentos por hora. E o problema não é isso. O problema não é eu ter muitos pensamentos, mas é eu saber o que eu faço com esses pensamentos.
Em relação ao trabalho, as pessoas que gostam do que fazem, elas sentem mais facilidade para manter a atenção. Quando eu trabalho em algo que eu gosto muito, eu tenho mais facilidade para manter a minha atenção. Quando eu escolho um livro para começar a ler, e é por isso que muita gente erra e não consegue manter um hábito de leitura, porque escolhe algum livro difícil, de um tema que não é do interesse, e vai perder a atenção, é lógico. Então, aproxime aquilo que você escolhe para ler, para trabalhar, que te dê prazer. Mas nem sempre isso é possível. Né? Nem sempre isso é possível. E aí manter a motivação em algo, tá? E encontrar um propósito para que você faça aquilo que precisa ser feito, pode ser uma saída para evitar o tédio e especialmente a falta de atenção. Existem ferramentas, existem estratégias que nós podemos construir, tá? Para melhorar a nossa atenção. O Goleman, que é um pesquisador e um escritor importante, ele diz que para ter foco é preciso perdê-lo por algum tempo, de vez em quando. Por quê? Porque se eu perco o foco de vez em quando, eu vou retornar a essa tarefa, eu vou melhorar o foco quando eu preciso, especialmente quando eu quero. Eu preciso gerar uma capacidade, isso é treinamento, é igual ficar fortão, é treinamento, tá? Para que eu crie momentos onde eu vou deixar minha concentração de lado, vou fazer uma tarefa fácil, que não exige atenção e concentração, para depois eu voltar e fazer aquilo que eu preciso ser feito, se não 100% do tempo concentrado, mas com foco total ou grande. Há uma técnica que se usa para gerenciar o tempo que se chama técnica Pomodoro. Essa técnica, ela sugere que a pessoa utilize um timer, um relógio, tá? Para que a cada 40 minutos pare o que está fazendo, largue o que está sendo feito e utilize um tempo entre 5 e 10 minutos para fazer algo que descanse, que alivie a sua mente, diminua o seu estresse. Por exemplo, estou trabalhando, tocou o despertador, eu vou lá, vou tomar um cafezinho, vou olhar para o horizonte, vou contemplar uma paisagem, vou conversar com alguém, né? E depois eu vou voltar à atividade que eu estava fazendo. Então, dessa maneira, nós ficamos 40 minutos concentrados, 40 minutos trabalhando, e depois eu vou descansar por 5, 10 minutos. Essa técnica ela ajuda a manter o foco por muito mais tempo durante o dia, porque eu consigo criar um período onde eu vou estar ali focado e eu sei que logo na sequência eu vou ter um tempo onde eu vou poder deixar a minha ideia de lado, foco, e eu vou fazer algo que não me exige atenção, sabendo que daqui um pouco eu volto para fazer aquilo que eu preciso fazer. Todo o nosso processo de foco, ele ocorre como um efeito do dominó. Sabe quando você empilha um monte de dominózinho um do lado do outro? O que acontece quando você toca no primeiro dominó? Todos eles vão caindo. Então, veja, para conseguir resultados extraordinários, nós precisamos dominar o nosso foco. Essa estratégia que eu falei agora, que eu expliquei, ela é plenamente viável de ser utilizada ao longo do nosso dia, no trabalho, enfim, quando eu precisar.
tá? Quando eu penso em sucesso, tá? Eu posso viajar nas minhas metas, nos meus objetivos. E qualquer coisa que eu queira, que eu tenha condições, porque tem alguns gurus da alta performance que dizem que a gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. Eu discordo, como eu já falei. E eu falo isso sempre. Eu posso ser qualquer coisa que eu tenha condições para ser. Condições físicas, cognitivas e mentais. Senão, não adianta. Eu não vou conseguir. Então, é uma balela dizer assim, você pode ser qualquer coisa que você queira na vida. Se você não tiver condições, você não vai ser. Ponto. Mas a gente consegue, é plenamente possível ter resultados extraordinários. E para isso, eu preciso criar esse efeito dominó. Eu empilhei os dominózinhos ali e eu vou derrubar um a um. Por quê? Quando eu gero esse efeito de dominó, não tem que inventar. Eu preciso alinhar toda a minha vida, tudo o que eu preciso fazer e dar um empurrão. Eu preciso ter tudo organizado, planejado, sistemático, para que esse dominó vá caindo. Na vida real, no entanto, na nossa vida, não é tão simples quanto deixar o dominó cair. Não é? É lógico, é lógico, é lógico. O desafio ele está no fato de que a vida, na nossa vida, a gente não consegue alinhar tudo para a gente dizendo assim, aqui você deve começar, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Não é assim que funciona, porque muitas vezes as coisas não dependem só da gente. Né? Lembra? Sonhos, desejos. Né? Sonhos, desejos, metas e desejos. Mas, em grande parte a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas sabem e elas fazem esse efeito dominó, tá? Diariamente elas alinham as suas prioridades, encontram a primeira pedrinha do dominó e empurram todos os dias. Todos os dias. Se você quer ter sucesso, todos os dias você precisa ter o seu planejamento, ter a sua organização, arrumar todas as pecinhas do dominó, ou seja, tudo que você precisa fazer naquele dia e empurrar. E aí, senta a mão e deixa cair. Ricardo, mas por que essa estratégia funciona? Porque o sucesso, como o Joel J fala, é treinável, mas ele é sequencial. O sucesso é sequencial. Escreve aí. O sucesso é sequencial. O sucesso ele não é simultâneo. O sucesso ele é sequencial. Porque o que começa a alinhar no sucesso, ele se torna geométrico, que é diferente. Né? Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, elas se somam e elas potencializam. Isso já é um potencial geométrico, que é diferente das pedrinhas do dominó. É como se as pedrinhas do dominó fossem ficando maiores. E aí esse efeito vai crescendo. É a mesma coisa de eu pensar no efeito dos juros compostos. Eu coloco R$1, aí eu tenho R$1 mais 1 centavo, aí eu tenho R$2 mais 2 centavos, aí eu tenho... Isso vai crescendo. Tá? Exatamente dessa mesma forma como o nosso foco no caminho para o sucesso. Ok? Então, o efeito dominó ele se aplica em larga escala, em todas as áreas da nossa vida. Com o seu emprego, com o seu negócio, com as suas possíveis ideias futuras de trabalho, depois que terminar a dissertação, pensando no doutorado. Mas também se aplica a situações pequenas. Naquele momento que você está tentando decidir
O que eu faço depois? Lembra, escreve, marca, anota. O sucesso é construído sobre o sucesso. O sucesso ele é construído sobre o sucesso. E conforme isso acontece, cada vez mais você segue em direção a mais sucesso possível. Efeito dominó. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, essa pessoa ela aprendeu com o tempo. Ele não foi, entrou tudo ali, né? Quando você vê alguém que tem muitas habilidades físicas, né? O nosso super atleta de jiu-jitsu, Miguel, ele aprendeu aquilo, ele foi aperfeiçoando com o tempo. Quando você vê alguém que faz muitas coisas extraordinárias, tudo aquilo foi feito com o tempo. Quando você vê alguém que tem muita grana, sem ter recebido na Mega Sena, todo esse dinheiro foi ganho com o tempo. Portanto, a chave está no tempo. O sucesso é construído com o tempo. Mas para isso eu preciso ter foco. Eu preciso saber aonde eu quero chegar, porque senão eu não consigo chegar lá. Eu preciso ter foco, saber para onde eu vou. E aí, existem alguns pontos, algumas mentiras que nos contam sobre o sucesso, que eu quero falar aqui para vocês agora. Quando a gente fala em sucesso, algumas pessoas dizem que tudo importa igualmente. E não. E não. Nós temos que ter pesos diferentes para as coisas. Do mesmo jeito que eu preciso aprender e saber dizer não. Muitas pessoas acham que ter sucesso é ser multitarefa. Não. Não. É um engano achar que ser multitarefa é algo que é bom. Porque eu não estou fazendo nada direito. E eu corro sérios riscos ainda de não fazer nada direito. E quando eu tenho uma situação, por exemplo, de direção, eu estou dirigindo um veículo, eu posso correr riscos. A minha vida e a vida das outras pessoas. Minha vida é disciplinada, não é a sua vida que é disciplinada. Você precisa construir essa disciplina, construir esse foco todos os dias, para que você sim seja disciplinado para fazer aquilo que precisa. A força de vontade. A força de vontade é o maior engano que nós temos em relação ao sucesso. Porque a força de vontade, ela termina junto com a disciplina, junto com a motivação. Porque se eu não exercitar aí, a minha força de vontade vai embora. Ter uma vida equilibrada é ter sucesso? É claro que não. É claro que não. Em alguns momentos da minha vida, eu preciso do desequilíbrio. Eu preciso trabalhar mais do que fazer exercício. Lógico que a Franciele, que está terminando a dissertação dela, nessa reta final do mestrado, ela vai deixar o exercício físico de lado, em parte, embora faça bem para a saúde, não deva zerar o exercício, mas a tendência natural é diminuir o exercício físico, porque ela precisa colocar mais energia na dissertação. E esse desequilíbrio, ele acaba sendo importante. Aonde está o ponto fundamental sobre a vida equilibrada e o sucesso? É eu saber que eu preciso, logo depois desse desequilíbrio, retornar ao ponto de equilíbrio. E aí tem o Demerval Saviani, que ele escreveu e falou sobre a teoria da curvatura da vara. Que loucura é essa, Ricardo? Que viagem. Quando nós pegamos um galho de uma árvore que está aqui,
e eu puxo ela para o outro lado, eu gero uma tensão. Quando eu solto esse galho dessa árvore, ela faz o quê? Uau! Vai direto para o outro lado. E leva um tempo, porque ela fica indo e voltando, até que ela entre em equilíbrio. É muito legal isso. E é exatamente isso que acontece. A pessoa está lá fazendo a dissertação dela do mestrado, diminuiu muito o exercício físico, ou seja, puxou a varinha para o outro lado. Quando terminou a dissertação, ela vai gastar todo o tempo dela fazendo exercício. E aí ela vai ter esse equilíbrio depois de um tempo. Algumas pessoas elas conseguem ter foco e manter esse equilíbrio entre profissão, exercício, família, amigos, para ter essa vida equilibrada. Um exemplo legal disso é quando a gente começou a namorar com um parceiro novo. Lembra disso? Abrir a mão dos amigos, não saia mais com ninguém, só com aquela pessoa. Depois de um tempo, reequilibrava. É assim que acontecia. E, ultimamente, contam sobre o sucesso que maior é pior. Mais trabalho, mais alguma coisa, mais tempo. Nem tudo que é maior é pior. Depende do equilíbrio que você dá para as coisas, de como você encaminha esse processo todo. Porque se você prestou atenção em tudo isso que eu falei, sobre as mentiras para o sucesso, você entendeu claramente que todos esses 6 componentes, tudo importa igualmente, sou multitarefa, minha vida tem que ser disciplinada, força de vontade, vida equilibrada e maior é sempre pior. Você prestou atenção nesses 6 pontos, você entendeu claramente que tudo isso se relaciona com foco. Aonde eu coloco o meu foco? Aonde está o meu foco para eu chegar lá? Ok? Então, veja, não seja uma pessoa disciplinada. Seja uma pessoa de hábitos poderosos e use a disciplina para desenvolvê-los. Disciplina a gente constrói. Disciplina, eu acordo todos os dias e ligo o disjuntor, ligo a chave da disciplina. Agora, eu vou construir disciplina com hábitos poderosos. Porque quando eu tenho o hábito de fazer exercício logo cedo, e se eu estou com um pouco de dificuldade para conseguir manter essa rotina, eu preciso gerar um mecanismo que me faça fazer aquilo que eu preciso. Vou botar o tênis na porta do quarto, vou dormir com a roupa de ir para a academia, sei lá, vou fazer algo para que eu mantenha a minha disciplina. Isso serve para o exercício, isso serve para a alimentação, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Você não precisa ser uma pessoa disciplinada. Você tem que ser uma pessoa com hábitos poderosos, porque os hábitos poderosos vão te levar a ser disciplinado. É muito simples. É muito simples. Mas veja, qual é o segredo para tudo isso? Para ter foco, para fazer o que eu preciso? É começar. É começar. Eu preciso começar. Então, olha só. Não seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa de hábitos poderosos e use a disciplina para desenvolvê-lo. Construa um hábito por vez, como eu falei. O sucesso, ele é sequencial. O sucesso não é simultâneo. Ninguém tem disciplina, ninguém tem, de verdade, disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso por vez. Desenvolva um bom hábito por vez. E como nós já vimos,
Um bom hábito vai te levar a outro bom hábito, porque eles funcionam em cadeia. Ninguém que é bem-sucedido, ele é super-humano. Todo mundo que é bem-sucedido pode ser copiado, pode ser modelado. Todo mundo que é bem-sucedido deve ser modelado. E o que eles fazem de diferente? Eles usam a disciplina para desenvolver hábitos significativos. Um por vez, aos poucos. Um ponto fundamental para cada um de nós é que, muitas vezes, a gente está tão enfiado na tarefa, no trabalho, na meta, na vontade de alcançar o que a gente quer, que nós não damos tempo para esse hábito fazer o seu trabalho. Dê tempo para o teu hábito fazer o trabalho dele. Sustente a tua disciplina com foco por um tempo suficiente para que ela se torne rotina. Lembra disso, eu falei na mentoria passada. Os hábitos levam, em média, um tempo. Alguns dizem 21, outros dizem 33 ou 66 dias é o tempo que se leva para formar um hábito. Isso é muito individual. Tem pessoas que podem, algumas pessoas podem ser mais. Uma vez que você deu esse tempo, uma vez que você deu o tempo para esse hábito ficar sólido, estabelecido, você pode colocar mais outros hábitos. E aí você vai aumentando essa construção para o próximo hábito. Então, olha só, foco é você ter condições e capacidade de dar tempo suficiente para o hábito instalar, criar rotina, para que você mantenha aquilo que você precisa fazer. Olha só, nós somos o que fazemos repetidamente. Logo, a conquista não é apenas uma ação que a gente executa. A conquista, o sucesso é um hábito que forja, que nós forjamos, que nós construímos na nossa vida. Não fica procurando sucesso em qualquer lugar, não, tá? Desenvolva o poder da disciplina para que você crie o hábito correto e alcançar resultados sensacionais, extraordinários em qualquer coisa da tua vida. Mas o segredo para tudo isso, como eu falei, é começar. É começar, iniciar. Por mais de 2 décadas, a psicóloga Carol Dweck, ela é da Universidade de Stanford, ela estudou a ciência, né? As ciências de como nossa autopercepção elas influenciam nossas atitudes. A Carol Dweck ela tem um livro muito legal, chama Mindset. Tá? Eu recomendo que leiam esse livro. O trabalho dela, o livro dela, ele oferece ótimos insights de como nós pensamos e especialmente de como nós precisamos pensar grande. Ela tem uma pesquisa com crianças que revelou dois modos de pensar, que é o que está no livro Mindset, na pesquisa dela. Crianças apresentaram um modo crescente, ou seja, que buscam aprender, crescer, melhorar, evoluir, e um mindset, uma mentalidade fixa, tá? De crianças que se limitam, que se colocam em situações de fracasso, dúvidas e incertezas. Os jovens com a mentalidade de crescimento, eles usam melhor as suas estratégias para aprender, tem menos sensações
de incapacidade, tem mais pensamentos positivos, eles conquistavam, ela percebeu que eles conquistavam mais é, é, relacionamentos na sala de aula do que aqueles com a mentalidade fixa. Essa mentalidade de crescimento, quando nós temos essa condição de ter uma mentalidade de crescimento, a gente se torna menos propenso a se limitar, de colocar os famosos limitadores na nossa vida, tá? E aí, é lógico, se eu não limito a minha vida, eu estou mais propenso a alcançar mais coisas, né? Todo o meu potencial. A Adri, ela também nos mostra como mudar, né? Como mudar, como construir essa forma de pensar. Por quê? Porque a minha mentalidade, ela também eu consigo manipulá-la. Nós conseguimos moldar a nossa mentalidade. Não é fácil, mas não é impossível. Ok? A gente consegue fazer isso. Tem um filminho muito legal, não é um filminho, como se fosse um documentário, que eu acho fantástico a gente assistir, e eu assisti já muitas vezes, que se chama Circo das Mariposas. É muito legal o Circo das Mariposas. Conta a história de um homem, e ele não tem os membros, então braços e pernas, né? E aí ele se passa ali num contexto de um período antigo, né? Que eu acho que vocês precisam assistir. Escreve aí, Circo das Mariposas no YouTube, tá? É livre, tem em, em inglês, mas tem tradução, então para o pessoal que não é da Austrália, que tem dificuldade com o inglês, tem a tradução. Não sei se tem em português, mas em espanhol eu sei que tem. Vale a pena. O Circo das Mariposas, para a gente entender sobre essas limitações autoimpostas. Porque do mesmo jeito que nós temos a grandeza, a capacidade de nos colocar limitações, de dizer assim, eu sou ruim nisso, eu não sou tão bom naquilo, essas limitações, e aí a mentalidade de crescimento me ajuda. Bom, seguindo aqui então, existem algumas perguntas que são importantes sobre o foco. E aí ele cortou. Qual o meu objetivo? Qual o meu objetivo de vida? Qual o meu objetivo para o trabalho? Qual o meu objetivo para a dissertação? Qual o meu objetivo para qualquer coisa? Para onde eu vou? Qual o caminho que eu estou seguindo? O que eu preciso fazer agora? Acordei. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso Opa, voltei.
Pessoal, tudo bem aí? Estão me ouvindo? Fran, tá aí, Thalita, Miguel, manda uma... Oi, estou ouvindo. Voltei então, beleza. Só que tá Caiu ainda... tudo. Não sei, tá tudo voltando. Mas eu acho que está estabilizado já o seu vídeo, seu áudio. Opa, estamos aí. Acho que vai dar para continuar, né? Vamos lá. A conexão está instável, mas eu acho que agora vai. Então vamos lá, vamos seguir. Então, essas 4 perguntas: qual é o meu objetivo, aonde eu vou, o que devo fazer agora, qual é o ponto-chave, elas nos ajudam, são importantes para o foco. Para o foco. Deixa eu ver aqui. A Anitta fez um risco, mas está tudo certo. Deixa a disciplina fazer o seu trabalho. Deixa o sucesso fazer a sua parte, o tempo fazer a sua parte para o sucesso. E segue o caminho até ser bem-sucedido. É seguir o caminho até ser bem-sucedido. Nós precisamos deixar a disciplina fazer o seu trabalho. E aí, a resiliência, ela é extremamente importante. Mas não, o que é resiliência? Sabe, na física, a resiliência é a capacidade que o material tem de sair da sua forma, sair da sua forma e voltar. Então, quando a gente pega uma esponja e aperta, essa esponja ela sai da sua característica normal, né? E quando eu solto, ela volta para a sua característica, ou seja, ela tem resiliência. Quando nós passamos por situações de estresse, nós precisamos ter resiliência. Porque eu vou passar por uma situação de estresse, depois dela, preciso voltar à minha condição. Ok? Então, quando nós somos confrontados por dificuldades, hoje está ruim aqui. Voltei. Vou continuar, tá? Quando nós somos confrontados com dificuldades, quando você é confrontado, é colocado em uma situação difícil, o que você faz? Você vai lá e fica mexendo naqueles problemas, e fica se perguntando por que deu errado, ou você olha para a situação, tenta buscar a solução e segue.
Esses são dois modos importantes de a gente entender sobre essa mentalidade fixa e de crescimento. A mentalidade fixa vai ficar olhando para o problema, vai ficar ali, ó, cavocando naquela situação, olhando para o passado, sem buscar a solução. Tem pessoas que já vão direto para o que pode ser feito para sair daquela condição, vão à luta para tentar mudar essa condição. A forma como a gente reage a situações difíceis mostra essa nossa capacidade de resiliência. E a resiliência, é claro, ela anda ali, né, agarrada, de mão dada com a forma como a gente gerencia o estresse. Pessoas que são mais resilientes, elas tendem a ser menos afetadas pelo estresse do que aquelas que são menos resilientes, é lógico. Então, isso não significa que elas não sintam o estresse, mas elas aprendem como deixar isso de lado para que seja possível manter o foco, se concentrar na resolução do problema em si e não na reação. A resiliência, em termos mais simples, então, é a capacidade de a gente se adaptar e voltar de situações difíceis. Ok? Isso é o ponto básico do que é resiliência. E ela é extremamente importante. Mas não sozinha. A disciplina, a autodisciplina, e a disciplina, né, não é aquilo que a gente usa nos nossos filhos, tá? Ou que a gente usa em si mesmo, mas a autodisciplina é deixar de lado todas as desculpas, todas as tentações, distrações e fazer o que precisa ser feito. Isso envolve aprender a dominar as nossas emoções, as suas emoções, e superar aquelas limitações para alcançar aquilo que você quer, você busca. Então, disciplina é o que você busca, o que você precisa ter quando a motivação e a inspiração não são suficientes. Disciplina é o que a gente precisa quando a motivação não é mais suficiente. A disciplina, ela entra em jogo em algumas situações bem interessantes. Por exemplo, ir para a academia quando você quer ir para casa comer um bolo. Concentrar-se em um projeto importante ao invés de sentar para assistir Netflix. Praticar um instrumento musical todos os dias, mesmo quando você não quer acordar cedo para tocar um instrumento. Pode ser a leitura, pode ser fazer exercício, qualquer outra coisa. Disciplina, autodisciplina, é colocar um pouquinho de dinheiro todos os meses na poupança, num fundo de investimento, enfim, ao invés de comprar coisas inúteis que vão proporcionar aquela alegria temporária. É igual você escolher pela fruta ou pelo pote de Nutella. O pote de Nutella vai te dar uma alegria temporária brutal. O problema é o efeito rebote, o efeito negativo rebote que isso vai te dar logo depois. E esse efeito negativo de rebote, ele acontece com tudo na vida. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a nossa primeira mentoria, tem a ver com força mental. Sem resiliência, sem disciplina, a força mental não é possível. Então, elas são uma espinha dorsal, a base dos nossos pilares, dos quais todos os aspectos da nossa força mental se apoiam. Sem esses dois, sem a resiliência e a autodisciplina, basicamente nós voltamos lá a estaca zero. É 1000 vezes mais difícil sair da zona de conforto, desenvolver hábitos e gerenciar o estresse, por exemplo, se você não for resiliente e disciplinado.
eles são essencialmente importantes, são requisitos para que você leve a sério na sua vida. A coisa maravilhosa que existe e que tem sobre a resiliência e a disciplina é que elas não se destinam, a gente não usa elas apenas ocasionalmente. A gente aplica elas em tudo na nossa vida. É como um músculo. Quanto mais eu exercito, mais forte elas se tornam. Agora, se liga. Não adianta você esperar que as coisas se tornem difíceis para você recorrer à disciplina ou à resiliência, como se fosse uma ferramenta que você tem. Porque você não vai conseguir. Elas são ótimas. Mas você precisa construir todos os dias, para que quando você se depare com a situação ruim, com a adversidade, você consiga sair dela, consiga vencer essa condição, essa situação, né? Mas veja só, como é que eu vou me tornar mais resiliente? Eu preciso saber o meu porquê. Se você não sabe por que você precisa de resiliência, como é que vai usá-la? Se você não tem um objetivo, qual é o ponto aonde você vai usar ela? Nós precisamos identificar um porquê. As empresas, elas, no ramo empresarial, né? As empresas, elas confiam na identificação dos porquês. Por exemplo, para motivar os funcionários e saber aonde eu vou guardar, colocar os meus recursos. Então, eu preciso saber os porquês desse funcionário, o que é importante para ele, o porquê que ele está ali, o que leva, o que move ele. Porque eu vou investir do jeito certo nesse meu funcionário. Então, veja, o seu porquê é aquele seu propósito. Por que você está aí, Ricardo, nesse seu campo de carreira? Por que, Miguel, você treina todos os dias? Por que, Franciele, você está na dissertação? Por que, Thalita, você está economizando o seu dinheiro? Sem ter essa clareza, né? A gente não faz nenhuma coisa nem outra. Sem um porquê, nós vamos pegar uma metralhadora e vamos atirar para todos os lados. E aí eu vou fazer algumas perguntas agora, que eu fiz para a Thalita, sobre algumas que eu fiz, outras não. Né? O que você ficaria feliz em fazer todos os dias, mesmo se você não fosse pago por isso? O que eu quero que seja meu legado? O que o sucesso significa ou parece para mim? O que me dá força para sair da cama todas as manhãs? A primeira delas, para mim, ela é um divisor de águas. O que eu ficaria feliz em fazer todos os dias, mesmo se eu não fosse pago para isso? E a segunda, o que eu quero que seja o meu legado? Depois de ter essas respostas claras, depois que você responde essas perguntas, você não saberá o seu porquê. Mas você vai saber o que te motiva, o que te autodisciplina, o que te gera resiliência. O Nietzsche tem uma frase que é legal, que é assim: aquele que tem um motivo para viver pode suportar quase qualquer coisa. Aquele que tem um motivo pode suportar quase qualquer coisa. A motivação, ela é importante, mas é a disciplina que vai te levar longe. Por isso, a motivação, ela é um motivo. É um motivo. É algo que te vai fazer sair da inércia para atingir
tuas metas. Agora, o que vai fazer cada um de nós sair desses estágios iniciais da teoria para chegar nos estágios de manutenção dos nossos comportamentos? Então, lá na pré-contemplação, eu não faço, não quero, eu odeio. Vamos dar o exemplo do exercício. Não faço, não quero, não dou valor. Até chegar naquela pessoa altamente ativa que faz exercício, que não falha, que está lá no estágio de manutenção. Para eu sair de um lado e chegar ao outro, eu preciso, lá na pré-contemplação, ter um motivo. Para eu passar para contemplação, preparação, ação e manutenção, eu preciso ter disciplina. Quando eu crio um projeto, eu vou montar uma academia para pessoas com síndrome de Down. Para treinamento físico para pessoas com síndrome de Down. Eu estou lá na pré-contemplação. E eu preciso criar estratégia clara para que eu consiga sair dessa pré-contemplação até chegar lá na abertura da minha academia. Eu preciso criar estratégias, elementos que me façam me mover dentro desses estágios. No caderno de exercícios, vocês têm exatamente isso. Exatamente isso. Num template, onde vocês vão caminhando dentro dos quadradinhos, faço, não faço, até chegar nos estágios de manutenção, até chegar nos estágios de mudança de comportamento, da onde vocês estão, para aquela meta, aquele objetivo que vocês querem. Isso se aplica para qualquer coisa na nossa vida, para que eu consiga sair da onde eu estou, até eu chegar naqueles estágios mais altos de motivação para aquilo que eu quero. Então, veja, motivação é importante? É, sim. Alguns gurus de alta performance dizem que você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Eu discordo fortemente disso. Sem um motivo claro, sem ter um motivo, eu não saio do lugar. Ah, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Se você não tiver um motivo, você não sai. Se você não tiver um motivo, você não gera disciplina. Ok? Então, nós precisamos ter um motivo para sair do lugar. Agora, como é que eu me torno mais disciplinado? Aqui é básico. Aqui é básico. Eu preciso manter as minhas tentações longe. Sabe aquela pessoa que quer parar de comer doce e está com o armário cheio de doce? A tentação está ali do lado. Não compre a doce. Não compre a doce. Porque se você não estiver em casa, você não come. E aí você precisa evitar as tentações para qualquer coisa. Do doce a, sei lá, qualquer coisa. A disciplina, ela é enfrentamento. Eu preciso enfrentar todos os dias. Algumas pessoas elas têm dificuldade em enfrentar tarefas fáceis ou difíceis. Tá? Faça as tarefas difíceis. Não sei se primeiro. Tá? Tem algumas teorias que dizem que, alguns teóricos, desculpa, que dizem que a gente tem que fazer a coisa mais difícil primeiro. Em parte, eu discordo. Em parte, eu concordo. Se eu tiver condições físicas e mentais para fazer a tarefa mais difícil primeiro, faça. Se não, tenha primeiro condição para fazer a tarefa mais difícil. Porque senão você não vai conseguir, talvez você não consiga completá-la. E vai se frustrar. E a frustração, ela gera medo, que gera paralisia, que me faz ficar no mesmo lugar. Então, se você é difícil, primeiro, tenha condições de fazê-la. Certifique-se de que você tem condições para executá-la, por primeiro. Mas, enfrente a dificuldade. Saia da zona de conforto.
Terceiro ponto, crie ações contra a procrastinação. E aqui na mentoria você tem um caderno para isso, com estratégias anti-procrastinação. São muitas estratégias muito legais. O primeiro exercício da mentoria já foi uma ação contra a procrastinação e ela pode ser usada todos os dias para qualquer coisa que você queira na vida. O quarto ponto é mantenha suas promessas. Se você disse que vai fazer, faça. Se você fez um contrato consigo, lembre-se desse contrato. Quinto ponto, coloque suas metas onde possa ver. Não adianta ficar apenas na memória. Eu já pensei, eu tenho tudo claro na minha cabeça o que eu preciso e o que eu quero. Você vai ser traído pela sua memória. Porque nós temos muitos pensamentos por dia, nossa cabeça vai e volta muitas vezes, e invariavelmente eu vou esquecer daquilo. Portanto, escreva, anote, marque, coloque onde você consiga ver, olhar muitas vezes por dia. E é claro, cuide das suas necessidades básicas. Um erro brutal é achar que eu vou conseguir ser disciplinado dormindo mal, bebendo pouca água, comendo mal, estando altamente estressado. Isso são necessidades básicas. Então, para eu conseguir fazer todos essas cinco estratégias anteriores, eu preciso cuidar das minhas necessidades básicas. Ou eu cuido delas, ou eu olho para essa pirâmide e eu vou atender as minhas necessidades fisiológicas primeiro, ou eu não vou conseguir chegar no topo da pirâmide, ou eu não vou conseguir escalar a minha escadinha dos estágios de mudança de comportamento. Ou eu durmo bem, ou eu não me estresso, me alimento bem, cuido do meu corpo, ou eu não vou conseguir atingir as minhas necessidades de segurança, sociais, de autoestima e, por fim, as minhas realizações. Essa pirâmide, é lógico, não fui eu que inventei, foi o Maslow, né? Ele criou essas categorias e é muito legal, porque ela nos mostra essa necessidade, essa hierarquia das nossas necessidades, e as necessidades fisiológicas são básicas. Eu preciso atendê-las para conseguir melhorar e ser mais disciplinado. E aqui está errado a data. Nós vamos ter uma mentoria que vocês vão ganhar, que eu vou falar sobre sono, apenas sobre sono, tá? Então, vai ser na próxima semana uma mentoria só sobre sono, para a gente entender como o sono funciona e como dormir melhor, beleza? Então, na semana que vem, eu vou falar sobre sono. E agora, preciso passar o desafio dessa semana. Então, vocês vão fazer o exercício número 4, destruindo tentações. E aí vocês vão ter que tirar alguma coisa de casa, tirar algo de perto, tentação, que te deixe longe da meta, deixe longe do que você precisa, tá? Miguel precisa controlar a alimentação aí, tira doce de casa, não sei, faça alguma coisa, tá? Então, vocês vão usar o exercício 4, olhar com calma, revisitar as suas metas e os seus hábitos, aquilo que você precisa de meta, construção de metas ou do seu propósito, e vão olhar com calma para os hábitos. Tá? Tracker, planejador, organizar para os hábitos, os seus hábitos, tentando perceber o que precisa ou o que é preciso mudar
para atender às suas necessidades básicas. Se é dormir mais, se é comer alimentos com uma qualidade melhor. E, por fim, tem água. Aqui está escrito água, porque o desafio da semana, para quem ingere pouca água, é aumentar a quantidade, a ingesta de água. E aí é criar estratégia, é dividir garrafa, distribuir, garrafa de água pela casa para tomar mais água. E aí vocês vão fazer uma conta muito simples, tá? Para identificar quantos litros de água precisa tomar no dia, né? E aí você pega o peso e multiplica por... divide o seu peso por 30 ml, né? Mililitros, para saber mais ou menos quantos litros de água, 30 a 35 ml de água por peso corporal. Então, eu tenho 70 quilos e eu vou multiplicar, não é dividir, eu vou multiplicar por 35 ml e eu preciso tomar 2 litros 450 de água por dia. Então, a ideia é que a gente aumente o consumo de água, porque aumentando o consumo de água vai me levar a outros bons comportamentos. Tem uma conta que é interessante, que mais ou menos cada 200 ml de água gelada que eu beba, eu tenho um gasto calórico, água gelada, um gasto de 10 calorias, simplesmente por tomar água gelada. Por quê? Porque a água gelada, ela já é um processo gastrointestinal de resfriamento, e aí eu vou precisar aquecer internamente e eu vou gastar caloria. Olha que legal. Eu emagreço tomando água. É pouco? É pouco. Mas, ao longo de um dia, se eu tomar vários copos de água e tomar 2 litros e 800 de água, 2 litros e, enfim, de água, eu aumento o gasto calórico. Mas não só isso. Eu posso aumentar o número de passos, porque eu vou pegar água e eu vou mais vezes ao banheiro. Isso tudo gera mudança de comportamento. Então, o desafio da semana é fazer o exercício 4, destruindo as tentações, revisitar as metas e os hábitos, olhar aquilo tudo e ver se eu preciso melhorar algo, e o desafio de tomar mais água, para que a gente consiga atender às nossas necessidades básicas. E, por fim, para fechar essa mentoria de hoje, a estratégia do você decide. Quando a gente olha para o foco, para a disciplina, eu preciso pensar nessa corruptela aí, decide. Decisão, né? Eu não devo evitar as minhas decisões. Eu preciso entrar nas áreas de dúvida, nas áreas da minha vida que eu tenho dúvida. Eu preciso olhar, cutucar a feridinha mesmo, para saber aonde eu preciso melhorar, onde eu quero chegar. Eu preciso considerar alternativas e consequências pelas minhas escolhas. Eu necessito implementar ações e resoluções de problemas. A partir do momento que eu começo a caminhar rumo à minha meta, ao meu objetivo, eu preciso ter ações práticas e resoluções de problemas. E a partir disso eu determino o que funciona, o que não funciona, se eu estou no caminho correto ou não, porque eu preciso me envolver nesse desafio com persistência. Então, esses 6
elementos, e são extremamente importantes e fazem com que eu tenha clareza do momento que eu entendo que eu vou começar a correr atrás do meu objetivo, até o momento que eu vou atingir ele, com foco. Porque se eu tiver decisão, eu entrar para fazer, eu tiver as minhas consequências, as minhas considerações, se eu implementar ações práticas para resolver cada problema que surja no meio do caminho, se eu olhar e determinar o que funciona e o que não funciona, e eu tiver persistência, invariavelmente eu vou atingir o meu objetivo. Não tem como não dar certo. Não tem como não funcionar. Entende? Porque você vai fazer tudo o que você precisa para chegar aonde você quer. É simples. Fácil? Não. Mas é simples. Tem que jogar o jogo sabendo as regras. E essas regras são muito claras. É um passo a passo. É um passo a passo. Sempre que você tiver impulso para procrastinar, pense nas dificuldades de longo prazo que podem resultar disso. Em seguida, pense na sua satisfação ao agir agora. Sempre que você for escolher algo, pense no que aquilo vai lhe causar no futuro. E pense na tua satisfação de fazer assim, ó. Não vou fazer isso agora, porque lá na frente isso não vai ser legal. Isso é foco. Isso é disciplina. Isso é saber priorizar. É eu ter condições de tomar decisões certas, baseadas no longo prazo, e não no imediato. Não naquilo que vai me dar prazer imediato. Isso é foco, disciplina e prioridade. Isso é o que nós vimos hoje. A importância de eu ter clareza no foco. De eu conseguir me manter disciplinado fazendo aquilo que eu preciso. Que é diferente de motivação. E eu saber priorizar o que eu preciso no momento. É simples. É simples. E isso foi o que vimos na mentoria de hoje. Eu falo demais. E aí, pessoal? Fran, Thalita, Miguel, tudo certo aí? Estão me ouvindo? Opa, estão me ouvindo? Dúvidas? Vamos lá. Temos uns minutos aí. Parei de compartilhar. Cadê o bate-papo? Voltou tudo certo. É isso aí, o pessoal escreveu no chat ali. Pessoal, então se ninguém tem pergunta, ninguém tem dúvida, é isso. Nos vemos na semana que vem. Vocês têm meu contato, precisando escrevam, certo? Se cuidem, boa noite, bom descanso. Um beijo gordo. Boa noite, Ricardo. Obrigado. Fala, Miguel. Boa noite. Valeu, Fran. Boa noite, Ricardo. Tchau, Thalita.